sociais, no Instagram, no Face, também no YouTube. E feliz sábado aqui também para o Tiago, que estamos aqui para a gente ver o que foi que nós pudemos aprender da lição, né? E vocês também podem participar. É claro que ainda não chegamos ainda naquele grau, Tiago, de as pessoas estarem ouvindo vocês também, mas a gente pode repassar aqui para os colegas que estão do outro lado da tela o que vocês acharam do estudo da lição dessa semana. Para mim, Tiago, foi muito interessante e enriquecedor o estudo dessa semana. O que você tem a dizer aí? Um feliz sábado a todos, né? Um feliz sábado aí a toda a igreja. Você que nos acompanha aí também pelo canal do YouTube, pelo Adventistas Parque Piauí, né? Então, Edmilson, essa lição, ela, digamos assim, ela vem colocar para nós o tema central, né? De toda essa questão do ser cristão, né? Certo. Então, assim, ela vem colocar para nós aquilo que é o centro, que é a adoração, né? E aí temos o verso para memorizar, Edmilson. Qual é? O que é que diz aí? Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Então, o autor aqui, ele está pedindo, né? Ele está apelando para que a gente faça essa adoração a realmente quem necessita, que é o nosso próprio Deus. Isso. A questão da adoração, da necessidade de adoração, ela já nasce conosco, né? Nós já, a partir do momento que a gente se desenvolve como pessoa, essa necessidade de adoração, ela vai ficando cada vez mais forte, né, Edmilson? Só que aí, ao longo do tempo, essa adoração, esse sentimento, ele foi sendo pervertido, né, Edmilson? De que forma isso aí foi alterado, foi pervertido? Olha, quando você estava falando agora, Tiago, sobre essa questão de a gente já nascer com isso dentro de nós, né? Aquela necessidade de adoração, eu estava imaginando, é como um curso do rio. O rio, a tendência dele é desaguar no mar, né? Desde a sua nascente, ele já procura o rumo do mar, né? Então ele vai. E nesse percurso em que ele vai em direção ao mar, ele encontra vários obstáculos, né? E tem gente que faz barragem, tem gente que faz isso, faz aquilo, desvia o curso, mas ele vai passando por cima de tudo, né? Ele vai desviando, ele vai superando obstáculos. Então, essa questão da adoração, Deus criou o ser humano com essa necessidade de adorar. Só que, como você falou, ao longo do tempo, foi pervertido isso. Então, ele vai adorar, alguma coisa ele vai adorar. Se não for a Deus, que é o que é para ser adorado, ele vai adorar um pau, uma pedra, uma outra pessoa, ou até ele mesmo, mas ele tem essa necessidade que é inerente dele. Exatamente. E assim, você falou bem, hoje o ser humano, ele pode adorar qualquer coisa, né? Desde uma árvore, o dinheiro, né? Os bens que ela possui. Uma vez eu me lembrei aqui, ao estudar a lição, eu me lembrei aqui de uma frase que resume muito bem essa questão da perversão em relação à adoração, né? Eu me lembrei aqui de uma frase que foi dita por John Lennon, integrante daquela banda, os Beatles, em que uma vez ele disse que nós somos mais populares que Jesus Cristo. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que as pessoas estavam adorando mais a eles, que eles eram mais conhecidos do que o próprio Cristo, né? Então, assim, para você ver, você também aí de casa ver, que a questão da perversão em relação à adoração, ela chega a esse ponto, né? De você colocar alguém ou algo
no lugar daquele que deveria ser todo o centro, toda a fonte de adoração, que é Deus, que é Jesus Cristo, né? É verdade. Aqui, oi. Exatamente. Então, aí o nosso irmão, ele está comentando que você vai ter que, você, de uma forma ou de outra, vai adorar alguma coisa. E se nós não preenchermos nosso coração com o próprio Deus, você vai terminar preenchendo com outra coisa, né? Então, eu achei interessante aqui a partir de domingo, Tiago, porque ela fala dessa questão de você, todos adoram alguma coisa. E o autor, ele diz, vem aqui assim, ó, David Foster, ele diz, se você adorar a coisa errada, ela o comerá vivo. Se você procurar adorar uma coisa que é errada, ela vai terminar consumindo você, porque você não está atribuindo a adoração ao verdadeiro Deus ou àquela pessoa que foi criada ou que lhe criou para ser adorado, né? Esse tipo de adoração que o autor coloca aqui, ele se refere àquela adoração em que você dedica tudo que você, todas as suas energias, a adorar aquela determinada coisa. Exatamente. E aí que está o porém. Porque é o seguinte, quando você, por exemplo, adora uma pessoa, um artista, por exemplo, você está dando energia, você está gastando aquela energia sua naquela adoração. Você vai comprar CD, você vai aos shows, você enfrenta filas gigantescas para ver esse artista de perto. E aquilo ali, qual o retorno que te traz? Consome você no dia a dia. Te consome, né? Você falou bem, consome a gente. E o que a gente ganha em troca dessa adoração? Nada. Apenas enfado, apenas cansaço e às vezes até problemas psicológicos, porque tem gente que adora tanto aquele artista que é capaz até de tirar a própria vida. Então, Tiago, vamos fazer aqui um paralelo, né? Digamos que a pessoa que adora alguma coisa, adora um artista, por exemplo, ou um cantor, um artista de um modo geral, né? Ou uma pessoa que adora a Deus. Será se compensa adorar a Deus? Daniel, capítulo 3, ele conta a história daqueles três rapazes, né? Que eles foram conclamados a adorar aquela estátua de ouro, né? E eles tomaram uma decisão, porque o coração deles já estava preenchido com Deus, não tinha mais espaço para adorar qualquer outra coisa. E aí eles foram desafiados novamente. Só vocês adoram essa estátua, ou então vocês vão ser jogados na fornalha de fogo ardente. Mas aí eles preferiram continuar com a adoração ao Senhor. E será se eles foram compensados por isso? Com certeza. A história, a gente pode observar que o final da história é um final surpreendente, né? Eles foram jogados naquela fornalha de fogo e lá tiveram um encontro com Cristo, né? Lá eles puderam ver e foram salvos por Cristo. E é isso que a gente coloca nesse paralelo, Edmilson, que eles tiveram uma recompensa ao adorar, continuar firmes na adoração a Deus. Eles tiveram essa recompensa de que foram salvos, saíram ilesos daquela fornalha ardente, né? Exato. Olha,
o que é preciso a gente notar é o seguinte: o Tiago estava frisando agora há pouco que quando a gente adora alguma coisa ou alguém que não é o que deveria ser adorado, muitas vezes esse tipo de adoração termina consumindo você fisicamente, mentalmente e sem falar espiritualmente, né? Mas se você adora o verdadeiro Deus, Ele nunca vai deixar você desamparado. Ele vai lhe compensar, Ele vai lhe proporcionar algo, uma coisa que você nunca imaginou. E aqui, na parte de segunda-feira, fala que os que os transmitisse a seus filhos, né? Isso, né? Na parte de segunda aqui mostra que no Israel antigo, os salmos, eles serviam como uma base da educação para o povo. A partir dali, da leitura de salmos, do estudo de salmos, o povo conhecia a Deus. Eles iam entender a natureza e o caráter de Deus. Então, esses salmos, eles serviam para louvar a Deus, conhecer a sua natureza, conhecer o seu caráter e ser transmitido para as gerações seguintes, né? Uma mensagem cantada, às vezes ela é mais fixada do que uma mensagem mesmo só falada, né? A prova é de que eu tinha uma certa dificuldade de encontrar os livros bíblicos, assim que eu conheci aqui a igreja e comecei a participar das programações. Então, eu tinha uma certa dificuldade de saber onde é que estava cada livro e tudo mais, até que eu ouvi um corinho, né? Onde ele recita, nesse corinho, ele tem todos os livros. Então, tanto é que eu decorei todos os livros na ordem por conta desse corinho. Então, os salmos, eles tiveram um papel muito importante na adoração e também no aprendizado do povo de Israel. E os pais, eles passavam para os filhos através dos salmos também, sim, como deveria ser adorado, já que Davi, ele criou os salmos basicamente para não só contar um pouco da sua história, da história de Israel, mas acima de tudo para que o povo levasse o povo a adorar o Senhor. Exatamente, tanto é que o Salmo 78, que é colocado aqui na lição, né, é o salmo didático de Asaf, onde é relatado os feitos de Deus para com o povo de Israel, né, e a partir daí, como era que devia ser, como era que o povo deveria adorar a Deus. Então era um salmo onde o povo conhecia a natureza e o caráter de Deus, e ajudava nesse aprendizado, nessa educação do povo em relação a Deus e a sua vontade. Falando em adoração ainda, Jesus ele teve um encontro com uma mulher, lá no livro de João, capítulo 4, ele teve um encontro com a mulher samaritana, né? Sim. E o interessante que eu acho desse encontro de Jesus com a mulher samaritana é que ele chega em volta ali, ele chega próximo do poço, né? E Deus, na sua onisciência, é certo que Jesus não usava os atributos de Deus, mas eu acredito que Deus tinha comunicação com ele, né? Informava algumas coisas, assim como ele revelava aos profetas. E Jesus despede os discípulos para ir comprar alimento. Ele queria ficar só, porque só para comprar alimento não precisava ir os 12 e comprar alimento, não, mas ele despede os 12, vão comprar alimento e ele fica só. E aí, quando ele está só, aí ele se encontra com aquela mulher. E a mulher faz uma pergunta, dentre muitas outras lições que a gente tira aí do capítulo 4, ela faz uma pergunta que a lição vai falar aqui. Deus, adoração, né? Adoração a Deus, em espírito e em verdade. Diz, olha, nossos pais adoravam aqui nesse monte. Vocês dizem que, ela falando para Jesus, que ela falando vocês, falando dos judeus. Vocês dizem que devemos adorar em Jerusalém.
Aí é como se ela dissesse, e você, o que é que diz? Porque ela estava sabendo que estava ali diante de uma pessoa extremamente relacionada com Deus. E ela pergunta, e você, o que é que diz? Aí qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse que, em verdade, que nós devemos adorar a Deus em espírito, né, e em verdade. O que Jesus quis dizer com isso? Adorar a Deus em espírito e em verdade. Entende, meus? Ele diz, quando ele diz assim, ó, adorar, disse, olha, nem aqui nesse monte e nem em Jerusalém, mas Deus é espírito, importa que o adore em espírito e em verdade. Eu queria que alguém dissesse, apesar de não vai ser captado o seu áudio, mas que você responda aí, a gente vai transmitir aqui. O que é adorar em espírito e em verdade? Para você aí. Certo. Alguém mais quer dizer aí? Em poucas palavras, que é para a gente poder passar aqui para o povo. A humanidade está acostumada a uma adoração apenas em espírito, com as emoções, com as alegrias, com a gritaria, e de repente, na hora que tudo aquilo acaba, eu saio e volto para o meu estado normal, como se nada tivesse acontecido. E aí, a verdade, que é a palavra, não existe de fato na mente. Muito bem. Só espírito. Então, essa questão de adorar em espírito e em verdade, não é só com os sentimentos, mas é, acima de tudo, com a verdade que a palavra de Deus, como é que eu vou dizer, é ancorada, Isso. que ela é firmada. Então, adorar em espírito e em verdade, ó, veja bem aqui o que o autor diz. O espírito sem a verdade pode levar a um sentimento superficial que se baseia mais em emoções inconstantes do que em qualquer outra coisa. Por outro lado, a verdade sem o espírito pode levar a um formalismo morto. Por isso, precisamos de ambos. Ou seja, o que a Lindalva estava dizendo aqui, o que o irmão Egito estava falando ali, e o que a lição traz, é que não basta só adorar com a verdade, porque a verdade sem o Espírito se torna uma coisa formal. Mas não basta também adorar só com as emoções. Eu estou sentindo aqui, o Espírito Santo está baixando em mim. Quando às vezes a pessoa se encontra longe da verdade, aquele dali passa, terminou aquele dali, ficou sem sentido. Então tem que estar unido o Espírito e a verdade. É o conhecimento sobre quem Deus é de fato, né? Exato. E Edmilson, a parte de quarta-feira, né? Sobre a questão da beleza da santidade. O livro de Crônicas, 1 Crônicas 16, capítulo 16, do verso 1 a 36, traz uma cena que mostra um pouco dessa questão da adoração a Deus, né? Que cena foi essa, Edmilson? Foi uma cena alegre? Foi uma cena triste? Como foi que o povo... Foi interessante, né? Interessante porque eles estavam comemorando ali essa questão da... eu acho que foi tanto... repita a pergunta aqui que você fez. Como foi que o povo se comportou naquele momento ali? Porque o momento foi quando a arca foi trazida para Jerusalém. A arca estava em posse de outros povos, né, de um outro povo, e ela foi
digamos assim, reconquistada, foi trazida de volta para Jerusalém, né? E a partir daí, como foi o comportamento do povo em relação a isso? Olha, foi interessante isso aqui, porque é o seguinte, quando eles receberam aquela arca de volta, né? Então, para eles foi uma grande alegria. Houve festa, houve uma comemoração, mas eles não esqueceram a reverência. Eles não esqueceram o louvor e a adoração que deveria ser dada a Deus e também aquela arca que era o símbolo da presença de Deus ali com eles. Então, eles fizeram uma grande festa, mas aqui fala da beleza da santidade, porque eles fizeram uma festa com alegria para fazer o melhor de si, para dar para Deus, mas acima de tudo eles não desconsideraram como é que eu vou dizer aqui? A santidade de Deus. E assim, a gente pode até ver também, Edmilson, que essa questão da adoração, ela era diferente, né, em relação aos outros povos, o povo de Israel em relação aos outros povos. Exatamente. Porque nesse momento, eles mantiveram aquela reverência, adoraram ao Senhor, né, e enquanto isso, outros povos, eles adoravam os seus deuses de várias formas distintas, né? Então, Deus, ele mostra para nós como é que ele deve ser adorado. Eu acho interessante essa parte onde fala sobre a beleza da santidade de Deus, porque quando o povo ele entra na terra prometida, né, existia várias nações, e as nações elas eram politeístas, né, vários deuses e tudo mais. Só que a adoração deles era diferente da adoração de Israel. Por quê? Eles achavam que os deuses só ficavam satisfeitos com coisas muito grandes. Sim. E eles chegavam até a sacrificar seus filhos. Agora você imagine um pai, uma mãe, ter que sacrificar o filho para aplacar a ira de um Deus ou para satisfazer o desejo de um Deus. Aí para eles, por mais ruim que seja um pai, mas aquele dali era muito doloroso para eles. Aí chega Israel ali no meio deles e ao eles verem a adoração que eles faziam, principalmente quando a rainha de Sabá, ela vem visitar Salomão, e quando ela vê todo aquele sistema que acontecia ali, ela ficou de queixo caído e disse assim, olha, as pessoas falavam de sua sabedoria, mas não falaram nem a metade, porque eles adoravam a Deus de uma forma diferenciada que as pessoas fora adoravam, né? Enquanto hoje tem muitas pessoas que procuram satisfazer, nós até frisamos no início, né? Sim. Satisfazer a adoração a um personagem, a um artista, a alguém, e termina aquilo dali consumindo a própria pessoa. Mas a adoração a Deus é diferente, porque ela é um prazer. Então, veja que Deus, quando pede a adoração ao povo de Israel, ele não pede nenhum tipo desse sacrifício, riquezas, não pede que você se martirize, não pede que você vá fazer penitência, que você vá fazer isso, mas que você se aproxime dele e apenas para o adorar. E ele vai recompensar a nossa adoração, ainda estendendo mais bênçãos em nossa vida. Mesmo então, sem a gente merecer, né? Certo. Então, por isso é que chamado na beleza da sua santidade. Então, quando o povo, muitos daqueles povos chegaram lá e disse assim, gente, olha, o Deus de Israel é diferente dos nossos deuses. Eles não pedem que sacrifique que sacrifique crianças, eles não pedem isso, não pedem aquilo. Então, era para que o povo de Israel seguisse essa linha de raciocínio e as pessoas em volta deles começassem a chegar-se a Deus por conta da adoração que o povo de Israel fazia para Deus. Exatamente. E, Edmilson, na parte de quinta-feira,
Jesus ele vem chamar a atenção, ainda dentro desse contexto da adoração, Jesus ele vem chamar a atenção para nós em relação à questão de tradições, né? Esse é um problema sério. A gente viu que esses povos que viviam ao redor do povo de Israel, eles tinham tradições. E essas tradições, elas aos poucos também foram adentrando ao povo escolhido, ao povo de Israel. Ao longo do tempo, eles foram adotando algumas práticas que Deus não disse para eles, olha, faça assim, faça desse jeito. Não, simplesmente algumas tradições, elas foram sendo incorporadas e foram, digamos assim, desvirtuando a verdadeira adoração, né? E aí Jesus, lá no livro de Marcos, no capítulo 7, ele vem chamar a atenção sobre isso, sobre essa questão das tradições, dos costumes, da cultura, está acima da verdadeira adoração, né? E isso, Tiago, é um perigo muito grande. Muito grande. Principalmente no Nordeste, né, em questão religiosas, existem muitas tradições, né? Eu mesmo fui criado no meio de muitas tradições, né? E que quando a gente se depara com o conhecimento da Bíblia, aí que você vê o conhecimento da Bíblia e se choca com essas tradições que nós fomos criados, então é um problema sério. E aqui, essa questão das tradições do povo de Israel foi as tradições do povo que ao invés da adoração verdadeira e influenciando as pessoas por fora, essa circunvizinhança, podemos assim dizer, é que estava introduzindo as tradições dele no povo de Israel. E aí, falando aqui já para o nosso século, nossos dias, aliás, muitos nós ainda vê algumas tradições que foram seguidas pelos nossos pais, pelos nossos avós, e quando a gente vê essas tradições que se chocam com conhecimento bíblico, muitas pessoas ainda ficam na dúvida. Será se eu devo fazer isso ou fazer aquilo? Mas a Bíblia diz que ela é a verdade, né? E Jesus, quando ele veio, aqui ele combateu muito isso. O povo tinha uma questão de, não, você só pode comer depois que lavar as mãos 7 vezes, e isso e aquilo. E aí, quando os discípulos chegaram lá e que foram se alimentar sem passar pelo aquele processo, aí Jesus disse, olha, isso tudo é tradição dos homens. São preceitos de homens e não de Deus, né? Aí ele disse que muitas vezes as pessoas deixam de seguir os preceitos de Deus para seguir as tradições, e devemos ter muito cuidado com isso. Exatamente, o autor coloca aqui que o problema é que muitas vezes essas ideias podem entrar em conflito com as Escrituras. No entanto, como atualmente são ensinadas e consideradas verdadeiras, as pessoas tentam incorporá-las à educação cristã. Contudo, a única maneira de fazer isso é transigir com a fé, o que geralmente significa distorcer as Escrituras, a fim de tentar ajustá-las às ideias atuais, né? Então, assim, o que acontece é que essas tradições, elas muitas vezes são distorcidas, justamente para se adequar àquilo que a sociedade quer, àquilo que a sociedade deseja, e que vai totalmente contra aquilo que Deus coloca para nós, né? Eu queria só comentar aqui, fechando aqui a lição, na parte de sexta-feira, eu até grifei aqui, que eu achei bem interessante, onde o autor, eu vou ler aqui para mim não esquecer alguma coisa. Seria mais agradável ao Senhor se professores de religião mornos nunca tivessem mencionado o seu nome. Eles são um peso contínuo daqueles que seriam fiéis seguidores de Jesus. São uma pedra de tropeço para os incrédulos. E os anjos maus executam a seu respeito e insultam os anjos de Deus com seus procedimentos tortuosos. Eles são uma maldição para a causa. Aproximam-se de Deus
com lábios, enquanto o seu coração está longe dele. Está falando daqui de algumas pessoas que preferem seguir as tradições do que seguir o que a palavra diz. A palavra de Deus diz. Exatamente. E assim, meus queridos, Deus, ele se importa com a maneira pela qual ele deve ser adorado. Ele se importa. Tanto é que Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que essa lição deixa de lição para nós hoje é que a adoração, ela deve ser em espírito e em verdade. Exatamente. E que isso serve para a nossa educação, para o aprender do caráter de Deus e a natureza dele também, né? E eu queria até ressaltar o seguinte: nós estamos aqui com a igreja presente, mas tem alguns que não puderam estar aqui conosco, né? Por conta ainda desse protocolo que estamos seguindo, e tem muitos que gostariam de estar aqui, mas não estão. E a essas pessoas Deus diz assim: olha, nem aqui e nem em Jerusalém, porque Deus é Espírito, e importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. Então não importa se é aqui ou se é na sua casa, o importante é o espírito em que você está em adorar a Deus e como você está adorando a Deus. Porque não adianta só vir para a igreja quando o coração está longe, né? Então era melhor que você adorasse a Deus em espírito e em verdade em casa do que vir e o coração está longe. Mas a todos que estão aqui também têm a oportunidade de estar na presença de Deus. Então Deus Amém. Seja louvado a todos que vieram e também aos amigos que estão nos acompanhando aí no YouTube e nas redes sociais. Amém. Agradecemos aí a